Como é que é, rapaziada, e sejam bem-vindos a mais um videozinho. Mais uma jornada titânica e mais uma jornada do Campeonato Nacional. Nós temos aqui um microfone diferente, um bocadinho com pior qualidade do que o normal. Temos aqui no estúdio, como eu disse no último episódio, mas é só por hoje, ok? Amanhã já estamos tranquilos, já estamos no sítio normal e o sítio do costume. E é isso, malta. Vamos então à Liga Titânica. Vamos jogar contra o Diogo Varela para a taça. É dia de taça e é dia da tabela provisória. Okay? Hoje vou atualizar a tabela provisória em vídeo. Claro que não vos vou mostrar, como é lógico, esse processo todo. Vou-vos mostrar depois do fim como é que vai ficar essa tabelazinha. E Campeonato Nacional. Ver como é que corre hoje. Se corre bem, se não corre bem. Pá, e o que é que estamos à espera, não é? Diogo Varela. Jogo para a taça, jogo difícil. Hoje, o que é que eu quis fazer? Quis jogar no... Olha, já me esqueci. Foi no 4-3-3. Eu acho que foi no 4-3-3 contra o Diogo Varela. Eu acho que sim. Eu acho que foi no 4-3-3 contra o Diogo Varela, exatamente. Agora estou-me a lembrar. Fui 4-3-3 contra o Diogo Varela. Eu estava a pensar no 4-5-1. Também pensei no 5-4-1. Mas fui no 4-3-3. 4-3-3 para derrubar este treinador fortíssimo. Eu acho que ele foi no 5-2-3, se não me engano. Bora lá, Diogo Varela, boa sorte. Vamos lá. Grande bola enfiada por Saliba. Tudo o que dou é preciso ser marcar gol. Anda lá. O Ethan já tentou. Nós vamos tentar agora. Não conseguimos aqui o bolinho por o Odua. E passam uns 10 minutos de jogo. Boa bola de Juan Alando. É o Newton, atira para o canto pequeno. Cuidado com o Newton. E é o gol. Gol Newton. Estamos a perder com o Diogo Varela. Mas vai a VAR. E vai a VAR, e anulou, ganda VAR. O VAR hoje está do nosso lado. Vamos embora. Pá, desculpa lá, Diogo Varela, mas isto do VAR é complicado. De cima estava na linha, está a linha de fora de jogo, foi para aí. Eu vou falar e olha, espera para a VAR. Não vai a VAR e estamos agora a perder mesmo. A gente estava a falar muito, tínhamos que levar gol. Vitor Roque alcança a bola e chuta, pode ser o segundo. What? O que é que se passa, malta? Diogo Varela a conseguir 3 oportunidades para a baliza, marca 3 golos e um invalidado. Bem, Diogo Varela está-nos a dominar. E eu não sei bem o que fazer, malta. Não sei bem o que fazer para esta segunda parte. O nosso agora é muito, muito negro. Aqui a nossa situação. Mas então a segunda parte, tentar empatar este jogo. Bem difícil empatar este jogo. Mas o Dua alcança a bola e chuta. O Dua está a falhar muito. O PSV também não está a ter as oportunidades que precisa para marcar o golo. E é o 3-0. Diogo Varela consegue o 3-0. E aqui está o jogo completamente decidido para o lado do Diogo Varela. Não há muito a dizer. A não ser que a gente tenha aqui um milagre. Mas é muito difícil. Muito difícil. Tiago enfiar a bola com qualidade para Vitor Roque chuta. Podia ter sido 4-0, mas não foi. E sim, vamos ser eliminados da taça. Muito provavelmente. Braunschweiger tem uma lesão. Será que conseguimos pelo menos um golo? Faltam 3 minutos para terminar. Isto é a vitória do Diogo Varela. Parabéns aqui à vitória do Diogo Varela. Não há muito que se lhe diga. Ele foi eficaz nas oportunidades que teve na primeira parte. Não teve muitas, mas foi muito eficaz. E depois na segunda parte foi para fechar o jogo, não é? Foi para fechar o jogo e não há muito a dizer. Vamos ver aqui a estatística, mas penso que ele dominou o jogo. Vamos lá ver. Exatamente, dominou o jogo, 61% de posse de bola para o lado dele. Nós temos apenas 5 remates, o nosso 4-3-3 não foi de todo a melhor hipótese. O nosso guarda-redes esteve muito péssimo, nota 4. O Bézio teve nota 8, mas nem o via a ter oportunidades, mas é o que é. Diogo Varela elimina-nos da taça num jogo que mereceu completamente, não há volta a dar. Eu até tive esperança no 4-3-3 de vencê-lo e dominar, mas não foi esse o caso. E foi uma derrota justa. E o próximo jogo é com o R Santos e vamos compor a nossa moral. Tentar derrotar aqui o R Santos. É um adversário muito frágil neste momento da liga. E vamos com tudo, não é? Vamos só tratar daqui da equipa antes de fazer os amigáveis. Ver então aqui o plantel. Nós vendemos o João Félix.
Vamos meter. Vamos meter então. Meter nada, vamos comprar um jogador. Vamos tentar comprar aqui alguma coisa de jeito no mercado. Ver o que é que há, ver o que é que não há. Temos então aqui guarda-redes, temos aqui um defesa. Olha, vamos buscar este defesa. Vamos buscar este defesa. E vamos tentar vender aqui, talvez, o Saliba. Vamos tentar vender o Saliba por 97 milhões. Okay. Vamos então fazer os amigáveis. Último amigávelzinho aqui com o Johnny. Como vocês viram, empatámos ali com o Santos dos Santos. E empatámos o 3 com o Johnny. Bem, hoje não está a ser um dia bom. Não está a ser nada bom. Dominamos este jogo. Acho que este jogo também dominámos. Não está a ser nada bom nem nos amigáveis. Mas vamos aos treinos. Vamos meter os mais velhos a treinar. Meter o Sadio Mané. Vamos meter talvez o Tony Kroos. E vamos meter... Vamos meter então aqui o... Pode ser este. E agora foi Patrício. Vamos ver os resultados da taça. Mr. Marques ganha nos penaltis com maluqueira. Okay? Mr. Marques na final. Bem, um jogo em que foi até prolongamento, estava empatado a 1. E depois veio aqui aos penaltis o Moukoko falha início. Depois, passado 3 penaltis, Olmo falha. Depois falha o Fofana do lado de Maluqueira. E depois aí acabou o Lamine Yamal. Termina essa série de penaltis com a vitória para o lado de Mr. Marques no jogo em que foi completamente dominado. Vejam só, a Maluqueira merecia aqui a vitória. 58% de posse de bola, já considera domínio, contra o 4-3-3-B do Mr. Marques, que não correspondeu à expectativa de dominar. E mesmo assim foi uma vitória do Mr. Marques que... de penaltis que, pronto, não é? Há muito se lhe diga. Em termos do plantel, temos Johnny em primeiro com 1.799 milhões, Mr. Marques com 1.678 milhões, Diogo Varela com 1.508. Diogo Varela era mais forte que nós para o jogo de hoje. Nós estamos aqui em sétimo com 1.257 milhões. E aqui em baixo temos R. Santos com 166, José Diogo com 168 e Senhor Ninguém com 510. Em termos de golos marcados, temos R. Santos com 8 golos marcados apenas. Depois aqui Alonso com 41 golos marcados, Mr. Marques com 40 e Palhaço com 40. Em golos sofridos, quem tem menos golos sofridos é o Maluqueira com 15, Johnny com 16, Diogo Varela com 18 e quem tem mais é o R. Santos com 68 golos sofridos. Em termos de cartões amarelos, quem tem menos é o Pablo Soler e quem tem mais é o R. Santos com 46, Pablo Soler aqui com 28 e quem tem mais cartões vermelhos é o Pablo Soler com 3, Johnny Ricardo com 3 e Senhor Ninguém com 3. Antes de irmos à tabela provisória, vamos dar um saltinho no Campeonato Nacional. Há jogos e jogos, há ligas e ligas, mas o Campeonato Nacional tem que ser obrigatoriamente uma vitória. Nós dois vamos jogar com um colega de grupo, Metralhas, é um treinador forte, não muito se lhe diga, né? É um treinador muito forte. Nós vamos jogar no 5-3-1, é uma equipa boa para isso. Vamos tentar derrotar o Metralhas, bora lá. Precisamos de bom jogo. Hoje estamos no golo e estamos Palhinha. Vamos embora. 1-0. 1-0 e Palhinha consegue finalizar perfeito. E estamos a vencer. Contra o Metralhas. Vamos embora. Vamos jogar bem. Mas agora mais oportunidades para o lado do Metralhas. Com 3 oportunidades, estamos com 2 apenas. Amarelo para Müller. Valver, enfim, bola, cuidado para Palhinha. Palhinha já marcou. Será que marca outra vez? Não marca. Palhinha não marca. Não fatura. E cruzamento é apenas ao cidade. Nos adversários, Palhinha vai tentar o pontapé de bicicleta. Pode ser o segundo. Palhinha. Ai, Palhinha. Ai, meu menino Palhinha. Não és o do Fulham. Mas marcas bem. Grande jogada aproveitada por Mascherano. Colocando em atu. Cuidado com ele que ele é perigoso. E é um empate de Metralhas. Eu bem visei que ele era perigoso. Mas vai a VAR. O VAR hoje connosco está-nos a ajudar completamente. Só falta dar vermelhos aqui à malta. Bem, o VAR está uma maravilha. O VAR está uma maravilha. Estamos a vencer este jogo graças ao VAR. E vamos para a segunda parte com 1-0. Segunda parte. Bora lá. Só espero é que o VAR volte a ajudar outra vez. Pelo menos que anule para aí uns 4 ou 5 golos.
Isso é que era bacana. Palhinha vai tentar o remate de longe, anda lá Palhinha, podes fazer o segundo e faz mesmo! Palhinha! Faz o segundo, o nosso menino Palhinha, a fazer o segundo e a meter metralhas a uma parede. Vamos embora, Palhinha está a jogar muito hoje. Palhinha está uma maravilha, faltam 10 minutos para terminar o jogo e vamos vencer fora de casa, frente ao Metalhas. António Carlos sai ilusionado, que é péssimo também. E é a vitória, é pena ter sido contra um colega de grupo, mas isto é o campeonato nacional, é um campeonato individual, e é cada um por si, e é a vitória frente ao Metralhas. Não há muito a dizer. E vamos ver aqui a estatística. Vamos ver então que a estatística foi um jogo equilibradíssimo, ok? Equilibradíssimo, o Metralhas foi no 5-2-3-A, nós fomos no 5-3-1, mas fomos mais eficazes. Este jogo podia ter caído para qualquer lado. Caiu para o nosso. Palhinha super bem neste jogo. Teve nota 9 com 2 golos e está de parabéns. Grande Palhinha. O nosso menino Palhinha a faturar frente ao Metralhas. E será que vai faturar contra o Kamikaze? Vamos ver. Jogo na próxima jornada é com o Kamikaze em casa. E precisamos de um Palhinha fortíssimo. Não muito se liga. Vamos ver aqui o plantel, está tudo bem. Temos apenas o António Carlos com 2 jogos de lesão. E é isso que vamos tratar dele. Vamos já tratar dele. A gente consegue tratar, acho que a tempo do jogo. Okay? Se conseguimos ir ao SM com alguma frequência, conseguimos tratá-lo a tempo do jogo. E vamos aos resultados. Temos Bruno Assunção a perder 1-0 com o Player Querti. Num jogo que domina e não ganha. Okay? Aqui o contra-ataque a ser muito mais eficaz. Nick Cave a empatar com o Tony Des Silva. Num jogo que o Tony Des Silva dominou e não venceu. Okay. Kamikaze a ganhar 2-0 aos J-Fitas. Num jogo super dominante do Kamikaze. Henrique Santos a ganhar ali pelo Luck. Dominante também no 4-3-3B contra o A2-3A. E o Tavares a empatar com o Zelda. Okay. 0-0 com 58% de posse de bola para o Tavares, não consegue vencer o jogo. Em termos de classificação, nós ascendemos ao 4º lugar. Player Querti em primeiro com 6 pontos, Henrique Santos em segundo com 6 pontos também, Nikkei em terceiro com 4, aqui em baixo temos J Fitas com 0, Bruno Assunção com 0 e Tony Des Silva com 1. Okay? Agora vamos à tabela provisória classificativa. Disse mal. Tabela classificativa do canal provisório. Mas antes de irmos à nova tabela provisória, vai passar agora aí no ecrã a tabela antiga, a tabela da 16ª jornada, para vocês verem as diferenças em relação à nova tabela. Agora, vamos sim à nova tabela. Já completei a tabela provisória classificativa do canal. Eu sei, estamos nesta tela do SM, porque faltam atribuir 10 pontos na tabela classificativa, ou seja, 10 pontos que eu não posso ganhar, porque eu passei às meias finais e eu não posso ganhar. Quem os vai ganhar é entre R. Santos, entre Alexandre dos Santos, entre Alonso Some e entre Caio Eduardo. Vamos aqui girar uma roleta para ver quem é que é o treinador que recebe esses 10 pontos, ok? Vou girar então isto aqui. O treinador que for sorteado recebe os 10 pontos, os meus 10 pontos no caso, dessas meias finais, e vai ter o R. Santos. Portanto, ele em vez de ter menos 50 pontos, irá ter menos 40 pontos. Por isso, o R. Santos vai estar com 180 pontos, ok? E é esta a tabela classificativa. Deixem-me só anotar aqui uma coisa. Falta aqui uma coisa muito importante. Que é os lugares. Okay? Que é as posições, porque o R. Santos fica aqui em terceiro lugar. Está correto, mas faltam aqui atualizar as posições. Portanto, está atualizado aqui as posições e temos no top 5 Johnny, Caio Eduardo, R. Santos, Mr. Marques e Ricky Figo. Okay? O Johnny está claramente eleito para vencer a tabela classificativa do canal de 2023, com aqui 260 pontos, okay? Mais 80 pontos que o Caio Eduardo. Só para verem a qualidade deste treinador que é o Johnny, a fazer aqui 100 pontos na pontuação total. Antes, se vocês repararem com a tabela anterior, era Mr. Marques que tinha mais pontos, tinha 110 se não me engano. Agora é o Johnny. Vocês podem estar a achar estranho, porque é que aqui o Diogo Varela tem com 45 pontos, é por causa da taça. Eu dei 45 pontos ao Diogo Varela e ao Mr. Marques, aqui é os pontos do segundo lugar, ok? Mas eu depois irei atualizar isso, como é lógico, para quem vencer a taça ganha 70 pontos. Mas para já fica 45 pontos atribuído
aos 2. Daqui da parte do 16º lugar temos Crims com 55 pontos, Diogo Varela com 55 pontos também. No caso de Diogo Varela está aqui mal, esqueci-me de meter o Diogo Varela, que é o 6º lugar, e ultrapassa o Crims, ok? Isso depois eu atualizo, como é lógico. Por já fica assim. Depois temos Osvaldo com 50 pontos, Jorge com 50 pontos e Alonso com 50 pontos. O Alonso vai aqui para o 8º lugar, mas é indiferente, ok? E depois o resto do pessoal, o resto dos treinadores ali abaixo do 10º lugar, ok? Mas até ao momento, se a competição acabasse agora, estes 5 treinadores que estão no top 5 iam receber convite direto para o campeonato itálico do próximo ano, e os 5 abaixo recebiam para o qualificador aberto. Não esquecendo que ao fim de cada ano a tabela reseta, ou seja, todos os treinadores vão ficar a 0 pontos no início do próximo ano, mas as posições são as mesmas, as posições ficam as mesmas, mas os pontos são a 0, okay? É como se fosse um ano novo. Vamos então aos comentários do vídeo de ontem. Já estou aqui a arrastar muito o vídeo, já devo ter, sei lá, meia hora, e vou ter que editar bastante. Temos aqui 48 visualizações, ok, tranquilo, e temos aqui 4 comentários. Okay. Alonso me diz: levei a minha equipa a ver o vosso jogo e nada contra ninguém, mas ficámos felizes com o resultado, a ser eliminado, que seja pelo campeão. Carrega Diogo Varela, olha, o Alonso afinal estava contra nós. Muito obrigado pelo teu comentário. Epá, não correu bem aqui contra o Diogo Varela. Diogo Varela dominou-nos o jogo e foi o justo vencedor, não há volta a dar. E é isso. Diogo Cardoso diz: obrigado pelo reconhecimento ao nosso grupo. Abraço, amigo. Pastel Nato, exatamente. Não estou enganado, não? Exatamente. Pá, olha, obrigado eu por reconhecerem o meu canal, por me terem convidado para a vossa competição. É muito importante, tanto para evoluir individualmente como para o canal. Porque provavelmente irei fazer uma live ou outra durante dezembro, e portanto vou mostrar a competição. Mas é isso. Diogo Varela diz: desculpa, Lémi, eu tinha prometido ao Marques que marcava encontro com ele na final da taça para vingar a injustiça do qualificador aberto, quando eu perdi após 18 penaltis nas meias finais contra o Osvaldo e não nos desmontámos. E também não podia deixar mal o meu amigo Alonso, que postou tudo em mim. É verdade. Também temos a parte do desafio que esqueci-me, mas eu depois já vou para lá, ok? Até agora, as minhas apostas do início da época estão aí todas encaminhadas. Apostei no Johnny para campeão, eu para ganhar a taça, falta um jogo, e também eu para plantel. Tenho que dar a perna. Um grande abraço e continuação do meu torneio. Muito obrigado pelo teu comentário e obrigado por me lembrares dessa parte do desafio. Eu vou mostrar quem é que ainda está na competição do desafio. Quem é que está a correr pelo desafio para ganhar 30 pontos no canal. Okay? A gente já vai lá, vou ler os comentários e depois vamos lá. O Louvores Fácil 8410 diz que quer participar. Amigo, eu irei enviar um vídeo em dezembro, mas até lá, tu tens aqui na descrição dos vídeos, tens como podes participar. Okay? Aqui diz para participar no qualificador aberto, que é a competição que toda a gente participa. Esta competição que eu estou a gravar é a Liga Titânica, e a Liga Titânica é a competição que já apurou os 10 treinadores no qualificador aberto e os convidados, como é lógico, da tabela classificativa, mais eu. E por isso, para participares, é os qualificadores abertos que vai começar no início do próximo ano. Não vou divulgar muito mais, mas irás receber não irás receber, irá haver um formulário na aba da comunidade, como sempre, ou posto no Discord, ou posto no TikTok, por exemplo, ou postar no TikTok, e depois aí irás poder inscrever-te e participar, ok? Muito obrigado pelo comentário e agora vamos à tabela do desafio. Malta, temos apenas 6 treinadores a participar no desafio. Neste momento já temos os treinadores que estão laranja, são os treinadores que já estão eliminados, ok? E os treinadores que não estão eliminados são estes 6. Temos mais vale tarde nunca ainda por disputar, Mr. Marques e Alonso também, e estão a competir. Temos Johnny também a competir e Diogo Varela, e depois Vicente, que não está a competir. Portanto, temos 2 treinadores que não estão a competir e estão pelo caminho do desafio, ok? E depois temos 4 treinadores que estão a competir para tentar ganhar os 30 pontos no. Portanto, muito obrigado por terem assistido. Este está a ser dos vídeos mais longos da Liga Titânica. Para editar vai ser um problema, mas muito obrigado por terem assistido. Deixem um like, subscrevam o canal, ativem as notificações para não perderem o vídeo. Sigam-me nas redes sociais, no caso no TikTok, participem no meu servidor Discord. Estão os linkzinhos aí na descrição. Quem quiser dar um apoio extra, tem o link das doações também.
E é isso, malta. Suscrevam-se e não são inscritos, não há muito mais a dizer. Portanto, é isso. Espero que tenham gostado. Fiquem bem.